Bem, boa noite a todos. Então, hoje falaremos um pouco, né, nós veremos a estrela decisória, que é uma ferramenta de gestão muito interessante e que eu vejo que ela é pouco falada, né? Mas ela é um recurso, né, uma ferramenta de gestão bem prática, bem chão de fábrica. Os colaboradores conseguem entender, conseguem executar. Então, eu acho que ela vai trazer um ganho muito grande para vocês. Tá? Então, nosso objetivo é aplicar, né, ao final dessa aula, o meu objetivo é que vocês sejam capazes de aplicar a metodologia da estrela decisória para estruturação e solução de problemas organizacionais. Eu não sei se vocês se lembram que nós vimos desde a primeira aula, né, que uma das etapas mais difíceis na estruturação de um problema, né, na busca de uma solução para um problema, é o entendimento em si do problema. Por que o entendimento do problema é difícil? Ele é difícil porque cada pessoa tem uma percepção. Então, o que para uma pessoa, de repente, é um problema, para outra pessoa não necessariamente é o mesmo problema. Né? Então, você pode trabalhar num lugar e aí ter a percepção de que o problema de uma determinada máquina tem uma máquina que sempre quebra. E aí você acha que o problema daquela máquina é porque ela está velha, ela precisa ser substituída. Pode ter outro colega que acha que não, que a máquina ela não está velha, a manutenção é que é mal feita. Né? Pode ter outro que já não concorda, né? Acha que é o funcionário que mexe na máquina que não está devidamente capacitado. Então, essa questão de identificar problemas, de estruturação de problemas, né, esse tipo de coisa, tem muito a ver com a percepção de cada um, como cada um percebe o problema, como cada um estrutura aquele problema na sua cabeça. Então, essa metodologia da estrela decisória, ela é uma metodologia que busca o quê? Ela aplica o ciclo PDCA, mas de maneira um pouco mais detalhada, ajudando a gente a estruturar o problema até chegar à causa raiz, e aí, eliminando a causa raiz, o problema desaparece. Né? Se eu elimino as causas, naturalmente os efeitos irão desaparecer. Então, esse que é o meu objetivo, que vocês sejam capazes de aplicar a metodologia da estrela decisória para a estruturação e solução de problemas organizacionais, mais focado em si na estruturação do problema. Se você estruturar corretamente o problema, certamente a solução proposta a solução que você irá propor irá surtir o efeito desejado. Bem, e aí o que eu falei, né? Ó, além da metodologia básica, além da metodologia básica, que é o ciclo PDCA, há várias boas e mais detalhadas metodologias disponíveis para a solução de problemas. Temos lá o DMAIC, o MASP, né, o método de análise e solução de problemas. Na verdade, no frigir dos ovos, todas essas metodologias, elas nascem a partir do ciclo PDCA. E a estrela decisória também vem do ciclo PDCA. Né? Aí, cada um vai analisar o problema, a natureza do seu problema, e vai adequar a metodologia de maneira que consiga aplicá-la da melhor maneira possível ao seu problema. Então, dentre essas tantas metodologias, a estrela decisória tem sido uma das mais experimentadas, com registros de ótimos resultados. Esta ferramenta é baseada em uma filosofia de trabalho em grupo desenvolvida no Japão
e que foi considerado uma das bases do soerguimento econômico daquele país após o término da Segunda Guerra Mundial. Historicamente, nós sabemos, né, que o Japão saiu arrasado da Segunda Guerra e acabou que essa mentalidade, né, de qualidade, de combate ao desperdício, né, de estrutura enxuta, ela fez tanto sucesso no Japão como foi boa, né? Porque o Japão ele é um país pequeno, né, pequenininho, com pouca matéria-prima, poucos recursos naturais. Então, assim, eles não podem ter desperdício de matéria-prima, desperdício de espaço, simplesmente porque eles não têm espaço. Então, todo espaço que existe precisa ser bem utilizado. Toda matéria-prima que existe precisa ser bem usada, né? Então, por isso que, particularmente, o ciclo PDCA, né, fez tanto sucesso no Japão e depois se alastrou pelo mundo todo. O próprio Deming, né, ele fez sucesso lá no Japão, embora ele não seja japonês, né? Ele foi fazer sucesso lá no Japão, com a ideia do ciclo PDCA. Na verdade, ele também não é o criador do ciclo PDCA, né? Quem criou o ciclo PDCA foi o Shewhart, mas quem popularizou, o Deming foi aluno do Shewhart, e discípulo do Shewhart, né? E acabou levando a ideia do ciclo PDCA, saiu dos Estados Unidos, foi para o Japão, e acabou levando a ideia do ciclo PDCA para o Japão, pós-guerra, e lá esse conceito se popularizou, né? E depois voltou para os Estados Unidos. Então, a aplicação da estrela decisória, em face da sua simplicidade, permite que pessoas simples do chão de fábrica realizem uma competente estruturação de ações para solução de problemas. Isso aí é uma outra questão relevante, porque vocês verão, nós aprenderemos aqui no curso a fazer o gráfico de controle, lá que o Shewhart propôs na década de 1920. Vamos calcular a capabilidade de processo, CP, CPK, e mais algumas ferramentas estatísticas. Só que essas ferramentas, elas têm um problema. Elas não são acessíveis para o cara lá do chão de fábrica, né? Como é que eu vou explicar lá para o operário o que é uma curva normal, o que é uma capabilidade de processo, o que é um desvio padrão, 6 desvios padrão? Quer dizer, isso não é, né? Isso não é possível. Até mas é complicado eu tentar explicar isso, implementar isso no nível do chão de fábrica. Então, essa ferramenta, a estrela decisória, ela permite que pessoas simples possam utilizá-la. E esse é justamente o mérito da ferramenta, que ela é fácil de utilizar. E por isso que ela se popularizou, pela sua simplicidade de manuseio, né, e de implementação. Então, a estrela decisória determina uma sequência lógica de passos. Em cada vértice da estrela, cada ponta da estrela vai ser um passo, de forma que a solução de um problema progrida racionalmente, esgotando cada etapa anterior, que atua como pré-requisito para a etapa seguinte. É como uma escada de 8 degraus, que permite a subida até o último degrau, alcançando o objetivo de solucionar o problema com a melhor combinação de eficácia e de eficiência. A figura a seguir apresenta a estrela decisória. Em cada passo existe a possibilidade de utilização de várias outras ferramentas que podem ajudar a executar o passo específico. E aí uma observação: não podemos perder de vista que a estrela decisória pode também ser vista como uma maneira detalhada de implementar o ciclo PDCA a uma situação específica. Então, foi o que eu falei no início da aula, né?
A estrela, não é que a estrela PDCA é parecida com o ciclo PDCA, não é isso. A estrela decisória é o ciclo PDCA, só que de uma maneira um pouco mais detalhada para ajudar ao gestor, o engenheiro da qualidade, para ajudar a estruturar o problema. Porque quando eu falo assim, vamos lá na instituição, vamos rodar o ciclo PDCA. Roda o ciclo PDCA, melhoria contínua. Pô, fica muito abstrato, né? O que é rodar o ciclo PDCA, né? Rodar o ciclo PDCA. Fica uma coisa assim meio abstrata. Se a pessoa já não estudou o assunto, não conhece e tal, fica meio perdida, né? Então, a estrela decisória, ela tem um passo a passo um pouco mais detalhado que ajuda a estruturar o problema de maneira a implementar o ciclo PDCA. Então, a estrela decisória não é o caso dela ser parecida, ela é o próprio ciclo PDCA, só que disposto de uma maneira mais didática, mais detalhada, mais fácil de estruturar o problema. Então, essa é a nossa estrela decisória. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, são basicamente 8 passos. O primeiro passo, especificar o problema. Claro, né? O primeiro passo é entender o problema. Se eu não entendi o problema, naturalmente que as ações que eu implementar, a proposta que eu fizer, não vai surtir efeito como solução do problema, porque eu ataquei a causa errada. Se eu não entender o problema, eu vou atacar a causa errada. E se eu atacar a causa errada, eu não vou resolver o problema, ou vou resolver em parte. O passo 2 é selecionar os fatores de análise e coleta de dados. Eu entendi o problema. Tem uma máquina que sempre quebra. Ok. E vou ter que o passo 2, que é coletar dados. Então, quando que a máquina quebra? Quem é o cara que opera a máquina? Qual a periodicidade da manutenção dela? Qual é a fonte de peças sobressalentes? Né? Eu vou ter que coletar uma série de dados com relação à operação dessa máquina. Depois, o passo 3, organizar e analisar os dados. Então, eu vou ter que organizar esses dados de uma tal maneira, eu vou usar algum método, né? Então, aqui, eu já posso, por exemplo, utilizar a matriz básica, que eu já ensinei para vocês, a matriz básica, a matriz Gucci, né? Eu tenho que analisar esses dados, organizar e analisar esses dados de acordo com algum modelo. Eu vou estabelecer as causas do problema. Uma vez estabelecidas as causas, eu vou elaborar possíveis soluções, vou avaliar essas soluções, se elas são factíveis, e depois de avaliar, eu vou decidir qual é a solução que será implementada. E o 8º passo é efetivamente implementar essa solução ou não. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Ou tá tudo bem? Deu para entender a sequência lógica da vocês compreendido, tá? Até porque lá na frente vocês vão precisar dessa ferramenta, tá? Mais adiante ela fará parte da nossa avaliação. Então é importante para vocês para a vida. Essa ferramenta ela é prática, ela é muito poderosa para ser aplicada nas organizações. Bem,
seja obrigatório utilizar essas ferramentas. São apenas sugestões de ferramentas auxiliares que podem ser aplicadas a cada passo da estrela decisória. Delas podem ser utilizadas todas, algumas ou nenhuma, dependendo da situação. Então, cada situação é uma situação, né? Então, aqui, por exemplo, o brainstorm, né? É uma das principais ferramentas, ó, nós já comentamos sobre ele, né? Uma das ferramentas da qualidade. Então, o brainstorm, ele pode ser utilizado em todos os passos da estrela decisória. E isso é mais ou menos óbvio, né? É natural que, à medida que eu vou pesquisando a causa de um problema, analisando os dados, implementando, avaliando possíveis soluções, é claro que o tempo todo eu esteja... É claro que é natural, né, que eu esteja interagindo com as equipes, interagindo com a gerência, interagindo com os operários, interagindo com a direção. Então, o brainstorm é a rainha das ferramentas, né? Porque o conhecimento, seja ele explícito ou tácito, o conhecimento está na cabeça das pessoas. Então, eu tenho que o tempo todo estar ouvindo e falando, né, trocando ideias para estruturar o nosso problema. E aí tem o checklist, que é uma outra ferramenta, né, que aí pode ser utilizada no passo... Eu vou dar um exemplo prático, vocês vão entender melhor essa aplicação. Então, o checklist pode ser utilizado nos passos 1, 2, 3, 5 e 8 da estrela decisória. As check sheet, diagramas de afinidade, diagramas de causa e efeito, que é o diagrama de Chikawa. Repara, o diagrama de Chikawa também, ó, ele pode ser utilizado, nós já vimos, em praticamente todos os passos da estrela decisória. Só no 7 que não. Mas nos outros 8 passos, eu posso utilizar o diagrama de Chikawa. Por isso que eu tive a preocupação de ensinar logo para vocês. Tanto o brainstorm quanto o diagrama de Chikawa são ferramentas da qualidade super utilizadas. Diagramas de dispersão, nós vamos ver também no segundo bloco da disciplina, né, para V2. Fluxograma, matriz Gucci, aqui, que nós já falamos, ó, pode utilizar a matriz Gucci no 3, como eu falei, quando eu mostrei a estrela, né? Posso utilizar a matriz Gucci no passo 3, no passo 4, no 7 e no 8. Tem o histograma, gráfico de Pareto, planejamento de experimentos e reengenharia. É claro que a reengenharia já é mais para o final da estrela decisória, porque aí já envolve decisão da alta administração, né? Já é um processo um pouco mais complexo. Tá? Então, essa tabelinha ela é bem interessante, ela mostra as ferramentas que nós podemos utilizar em cada passo da estrela decisória. Pois bem. E aí, então, vamos começar. Eu vou explicar passo a passo e depois eu vou dar um exemplo, ilustrativo. Então, o primeiro passo é definir objetivos a serem alcançados. Ou seja, qual é o problema que eu preciso resolver. Então, a especificação, a descrição do problema é fundamental. Claro, eu tenho que ter compreendido bem o problema, eu tenho que entender o problema para poder identificar a causa certa, atacar aquela causa e aí eliminar a causa, porque eliminando a causa, o problema desaparece. Então, eu falo aqui, ó, quando não se consegue colocar no papel com clareza a natureza do problema, é porque ainda não existe um problema suficientemente identificado. Quando eu não consigo descrever um problema, é porque, na verdade, eu ainda não identifiquei o problema, ainda estou meio perdido. Essa é que é a verdade. E quando a gente consegue precisar com clareza a natureza do problema, boa parte de sua solução já terá sido delineada, dizendo que após a exata especificação do problema, pelo menos 50% da ação estará definida.
Claro, se eu sei a origem do problema, eu sei como atacá-lo e, naturalmente, que ele vai ser resolvido, ele vai desaparecer. Adicionalmente, a definição do objetivo a ser alcançado direciona e focaliza os esforços para algo concreto, querendo dimensionar e limitar, com início, meio e fim, as ações a serem empreendidas. O objetivo determina um norte para as ações. Por isso, coloquei aí uma ilustração da Alice no País das Maravilhas, né? Não sei se vocês se lembram, aí, normalmente toda criança viu esse filme, né? Existe o gato, aí o gato Cheshire, né? E a Alice estava perdida e uma bela hora se encontrou com um gato. E aí ela perguntou, né, ao gato, que caminho eu devo seguir? E aí ele respondeu, bem, depende de onde você quer chegar. E aí ela respondeu, bem, eu não sei onde eu quero chegar, eu estou perdida, por isso que eu estou te perguntando. Aí ele falou, bem, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é bem isso, né? Parece uma coisa meio filosófica, mas é a mais pura verdade, né? Numa organização, por isso que muitas organizações, nós temos a nítida impressão de que a auto-administração está completamente perdida. E aí fica tomando ações que aparentemente são malucas, né? Por quê? Porque os problemas ainda não foram devidamente compreendidos e identificados, né? E aí ficam essas ações malucas. A gente vê muito isso no poder público também, né? Nós vemos políticas públicas completamente desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e ninguém se entende. Mas isso tudo acontece por quê? Isso tudo acontece porque esse primeiro passo, que é a especificação do problema, não foi bem elaborado. O problema ainda não foi totalmente compreendido. E aí começa que cada um fala uma coisa, cada um tem uma ideia diferente, e o problema que está lá para ser resolvido acaba não sendo resolvido, ou tem uma solução muito aquém do desejado. Então, a especificação do problema, então, eu continuo aqui detalhando, né? A especificação do problema é clara e completa para todas as partes envolvidas com a proposta de solução, ou seja, todos os envolvidos têm que ter a ideia clara de onde o problema vem. Não adianta só o engenheiro da qualidade ter essa clareza, não adianta só o diretor ter essa clareza, todos os envolvidos no problema têm que ter essa clareza para poder todo mundo, num esforço conjunto, resolver o problema. O objetivo fixado, além de coerente com o problema, é aceitável e possível de ser alcançados com os prazos e recursos disponíveis? Então, isso é uma outra questão importante, né? Será que os recursos financeiros que a organização dispõe são suficientes para fazer frente, né? Para implementar aquela possível solução? Né? Porque é aquela história, se me der $1 milhão, eu resolvo o problema. Ora, se der $1 milhão, qualquer um resolve o problema. A questão não tem $1 milhão para a empresa, né? Uma determinada empresa fictícia, não dispõe de $1 milhão. Então, tenho que pensar numa solução que seja crível, que seja razoável dentro da realidade da empresa. E aí, olha só um exemplo, né? Na minha opinião, o projeto Apollo, da NASA, né, que levou o homem à Lua, na minha opinião, na minha percepção, foi o projeto mais complexo da humanidade até hoje. O projeto mais complexo da história da humanidade. Levar o homem à Lua, né, eu considero que foi um desafio e tanto. Numa época que nem existia computador direito, né? A IBM estava lançando os primeiros computadores.
E aí observa que o presidente Kennedy, ele deu um norte, ele deu um farol para a NASA, né? Porque até então a NASA estava perdida. O papel da NASA era competir com o russo. Não existia um objetivo fixo para a NASA. O objetivo dele era competir lá com a União Soviética. Então, o Kennedy, no início da década de 60, fixou um objetivo. Qual era o problema da NASA? O que a NASA tinha que resolver? Ele foi lá e falou, né? Eu acredito que esta nação deva comprometer-se em alcançar a meta, antes do final desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Observem que ele colocou um único objetivo para a NASA, e esse objetivo foi perfeito, né? Porque ele disse que se ele falasse, eu tenho que levar o homem à Lua, quer dizer, podia levar e o homem ficar lá, né? Morrer lá. Não, ele falou que tem que levar e trazer de volta. Ele podia levar e trazer de volta e ele chegar morto. Ele falou, não, ele tem que levar e trazê-lo de volta à Terra em segurança. E ele ainda deu um prazo, né? Até o final desta década. Não foi à toa que a NASA conseguiu fazer isso em 1969. Né? Em 1969, o Neil Armstrong estava chegando lá na Lua. Então, vê que ele conseguiu ele entendeu o problema da NASA, e em cima disso ele definiu um objetivo claro, né? Conciso, com prazo para a NASA. E esse é o nosso papel enquanto engenheiros numa organização. Nós é que temos que dar o norte. Olha, o caminho é esse aqui. Se nós que somos os cabeças, né, os gerentes, os supervisores, se nós estamos perdidos, imagina os demais colaboradores. Então, nós temos que ter essa visão sistêmica e fazer com que todo o time caminhe num rumo só. Isso me lembrou até um outro episódio com relação à NASA também, que uma vez houve uma auditoria na NASA, nessa época também, na década de 60, e quando a equipe da auditoria chegou, tinha um faxineiro lá no hall de entrada limpando o saguão, né? E aí um dos representantes lá da auditoria perguntou, você, o que você está fazendo aí? Ele estava limpando o chão. E aí ele respondeu, eu estou contribuindo para levar o homem à Lua. Bem, eu não sei se essa história é verdade ou não, mas é uma história muito bonita, né? Uma história muito interessante. Porque ele poderia simplesmente ter respondido, eu estou aqui limpando o chão. Eu estou aqui porque meu chefe mandou. Eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Ele podia ter dado um monte de resposta. Mas não, né? Um simples faxineiro, uma pessoa simples, provavelmente sem muito estudo, ele estava ali consciente de que o papel dele era contribuir para levar o homem à Lua. Ele também estava dando a contribuição dele. Então, é isso que é importante. É esse espírito que nós, como chefes, como líderes, como gerentes, todos vocês serão engenheiros daqui a bem pouco tempo, 6 meses, 1 ano. Todos vocês certamente serão engenheiros e precisam ter isso claro na mente. Como líderes, vão conduzir pessoas a produzirem, a darem o melhor de si em prol da organização, seja ela qual for. Bem, então aí voltamos para a nossa estrela. Então temos aí o passo 2. O passo 2 é selecionar os fatores de análise, né? Então, vencemos aqui o primeiro passo, especificar o problema. Já discutimos qual é a importância de entender o problema, de especificar o problema. E aí agora passamos para selecionar os fatores de análise.
coletar dados e informações. Quer dizer, não há modelo, não há processo decisório, não há apoio à decisão que tenha chance de sucesso haver uma massa de dados suficiente, adequada em termos de quantidade e de qualidade. Como é que eu vou decidir sem dados? Eu preciso de dados para decidir o volume de venda, a frequência que a máquina quebra, quanto custa uma máquina nova. Para poder decidir, eu preciso de dados. Sem dados, não há decisão. Então, essa é a questão. Então, eu identifico o problema no passo 1 e no passo seguinte eu vou em busca dos dados que vão respaldar o processo de tomada de decisão. Então, eu coloquei aqui, coletar dados e informações. Este passo determina duas ações sequenciais. Identificar todos os fatores raízes que, de alguma forma, interagem com o problema. O descuido nessa ação pode provocar, como erro crítico, deixar de considerar a influência de algum fator determinante para os efeitos observados, ou, alternativamente, perder tempo com fatores que não são decisivos para a sua análise. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, né? Se eu não tiver identificado todos os fatores raízes, né? Se eu fizer uma análise descuidada, eu posso ter dois problemas. Ou deixar de observar um fator raiz que era importante, e aí o problema vai continuar a existir, ou observar um fator raiz que, na verdade, não é tão raiz assim, não nos causa tanto problema assim. Eu vou estar gastando muita energia com uma causa que não é uma causa tão relevante, vamos dizer assim. Um dos fatores raízes identificados, eu preciso coletar os dados e as informações necessárias o suficiente para a análise a ser feita. Então, para cada fator raiz, pode ser mais de um, eu preciso identificar quais são, eu preciso coletar dados com relação a esse fator raiz. E aí eu fiz aqui uma observação, muita gente confunde nessa história de dado, informação, sistema de informação, base de dados, muita gente confunde esses conceitos, então eu coloquei aqui uma pirâmide, né? E com essa hierarquia. Então, primeiro eu tenho básica, eu tenho aqui os dados. Então, deixa eu colocar aqui o quadro aqui para escrever aqui para vocês. Espera aí. Então, o que diz ali naquela pirâmide é o seguinte. Vou botar aqui. O que diz naquela pirâmide ali, está caindo a conexão, né? Vocês estão perdendo, está todo mundo ouvindo aí? Estou a conexão ou não? Voltou? Está tudo bem? Gravando, né? Bem, vamos tentar seguir e se voltar a travar, a gente pensa numa solução. Bem, então, a situação que nós temos é o seguinte.
Voltou? Voltou ou não? Então tá, então vamos seguir. Então, o que são dados? Dados, eles são registros. Registros. Só isso. Então, eu posso ter lá, vamos dar um exemplo. Tenho lá nome. Nome. Vamos lá, Marcos. Idade. 42 anos. Profissão. Engenheiro. Engenheiro. Estado civil. Casado. Então, isso aqui, eu consigo decidir alguma coisa com dado isolado? Ah, o nome dele é Marcos. Eu consigo decidir alguma coisa? Não consigo decidir nada, né? Porque é né? O dado é a coisa mais elementar, né? É o registro mais elementar com relação a uma entidade, a uma pessoa, eu não consigo decidir nada com ele. Então, um dado é um mero registro. Já a informação, ela já é mais interessante. Por que ela é mais interessante? Porque aí eu vou ter um conjunto de 2 ou mais dados. Então, aqui, ó, é um conjunto de dados. De 2 ou mais dados. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, Marcos tem 42 anos e é casado. Isso aqui é uma informação. Marcos tem 42 anos e é casado. O nome da pessoa, a idade e o estado civil. Então, aqui nós temos uma informação. A informação ela já é mais interessante do que o dado, né? Porque aí eu já consigo começar a pensar, eu consigo começar a fazer inferências sobre o Marcos, né? Poxa, se ele tem 42 anos e é casado, qual é a conclusão que eu posso tirar disso? Isso já me leva, já pode me levar a alguma conclusão, alguma inferência, vamos dizer assim, né? Mas essa inferência, na verdade, ela vem do conhecimento. Conhecimento, que já é um nível acima na pirâmide. O conhecimento, ele vem de quê? O conhecimento vem de conhecimento técnico, daquilo que vocês estão fazendo aí ao frequentar uma faculdade. Você vai para a faculdade para adquirir conhecimento, né? Para aprender estrela decisória, aprender diagrama de Chikawa, aprender... É daí que vem o conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele vem dos bancos escolares. Vem dos bancos escolares. Tá? Conhecimento técnico, vamos dizer assim.
E por último, lá naquela pirâmide, nós temos, deixa eu dar uma diminuída aqui, por último nós temos a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria ela vem da experiência de vida de cada um, da experiência pregressa. Tá? Então, vou botar aqui, ó, experiência de vida. Experiência de vida de cada um. De cada um. Então, por exemplo, eu posso chegar a uma conclusão aqui, né? Opa, peraí. Se Marcos tem 42 anos e é casado, poxa, possivelmente ele ficará interessado em um carro grande. Ele tem família, né? E tal, de repente vem filho, então em um carro grande. Quer dizer, eu começo, a minha experiência de vida me permite que eu comece a fazer uma série de inferências com base naquelas informações. Marcos tem 42 anos, é engenheiro e é casado. Poxa, então, provavelmente ele terá interesse num determinado veículo, num SUV. Por quê? Porque a minha experiência de vida me mostra isso. Né? Se ele não tem filho, ele vai ter, precisa de um carro mais espaçoso, quer viajar com a família. Né? Então, quem me diz isso não está em nenhum lugar. Para os dados, eu tenho um banco de dados. Para a informação, eu posso ter um sistema de informações. Mas esse conhecimento tácito aqui, possivelmente o Marcos estará interessado em um carro grande, esse conhecimento tácito não está em lugar nenhum. Esse conhecimento tácito está na cabeça das pessoas, vem da sabedoria. Tá? Então, pois bem. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Está todo mundo seguindo aí numa boa ou voltou a travar? Como é que está aí? Está indo, né? Muito bem. Então vamos lá. Então estávamos aqui, ó, essa pirâmide que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bem, aí, ó, e aí para ajudar o estudo de vocês, eu coloquei na apresentação, eu vou disponibilizar essa apresentação, e eu coloquei lá, que são dados, ó, dados são quaisquer registros que podem não fazer sentido sistêmico para a compreensão do fato observado. Então, se eu falo para vocês, o meu nome é Marcos, vocês não são capazes de deduzir nada só com essa informação. Só com esse dado, né? Vamos dizer assim. Então, é o que ele diz aqui, não pode não fazer sentido sistêmico. Quer dizer, só dizer o meu nome não te ajuda em nada a tirar alguma conclusão sobre a minha vida. Agora, informação não. Informações são dados que já sofreram algum tipo de tratamento, cujo conteúdo já é capaz de subsidiar uma decisão. Então, foi o que eu falei. Se eu falo, Marcos tem 42 anos, é engenheiro e casado, você já é capaz de tirar algumas conclusões disso. Tá? Não que necessariamente essas conclusões sejam verdadeiras, mas
você já é capaz de fazer algumas inferências. E aí eu gosto muito dessa frase do Deming, que é um dos gurus da qualidade. Nós ainda vamos falar sobre os trabalhos dele. E ele que popularizou o ciclo PDCA no Japão, como eu falei no início da aula. O ciclo PDCA ele foi criado pelo Shewhart na década de 20, 1920, né? Não é 20 agora, quer dizer, já tem 100 anos. O Shewhart criou o ciclo PDCA na década de 1920, mas quem popularizou o ciclo PDCA no Japão foi o Deming. E aí ele dizia que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Ou seja, qualquer um pode opinar sem dados, né? Você não precisa ser engenheiro para dar uma opinião. Qualquer um pode dar uma opinião. O que nos diferencia como engenheiros, né, que somos, é a nossa capacidade de analisar os dados. É a nossa capacidade de análise de dados. Agora, muitas vezes eu vou numa reunião e aí fica, né, aquela discussão, não, vai valer a pena, não vai resolver, não vai, e não se mostra número nenhum, não se mostra gráfico. Ora, como é que nós, como engenheiros, vamos decidir sem ter nada quantificado, sem ter gráfico nenhum, sem ter número nenhum? Né? Nós fazemos análise de dados, o engenheiro faz análise de dados. Sem dados, nós não somos nada. Precisamos de dados para decidir, né? Para analisar. E é justamente essa frase que o Deming fala. Sem dados, nós somos apenas uma pessoa qualquer, né? Com uma opinião. Bem. E aí, continuando com esse papo de dados, eu preciso tomar muito cuidado com essa coleta de dados. Porque não basta só ter dados. Eu preciso ter dados na quantidade necessária. Eu preciso ter uma massa de dados suficientemente boa. E, ao mesmo tempo, não adianta só a massa ser grande. A qualidade dos dados precisa ser boa também. Os dados precisam ser fidedignos. Ou seja, precisam ser dados verdadeiros. Porque se os dados forem ruins, não adianta nada. Não há modelo de logística, regressão logística, pesquisa operacional, previsão de demanda. Não há modelo que sobreviva a dados ruins. Se o seu dado é ruim, você vai chegar a uma conclusão ruim. Então, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? Engenharia é uma expressão que nós chamamos de GIGO. GIGO, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se lixo entra, lixo sai. Ou sai lixo arrumadinho, né? Por isso que eu botei o lixo arrumadinho aqui. Então, se entrou lixo no teu modelo, não vai sair uma barra de ouro. Se entrou lixo, vai sair lixo. Se lixo entra, lixo sai. Então, eu preciso ter uma preocupação grande com essa questão da qualidade dos dados que eu vou utilizar no desenvolvimento do meu modelo e no apoio à tomada de decisão. Pois bem. Então, aí temos o terceiro passo, né? Organizar e analisar. Então, foi por isso que eu falei, eu estou falando nessa questão dos dados, né? Precisamos organizar e analisar os dados. É o terceiro passo. Então, os dados... Então, vamos voltar aqui na estrela, só para a gente se situar. Então, eu entendi o problema no passo 1. Eu coleto os dados no passo 2. E agora eu vou organizar e analisar esses dados no passo 3. E que é uma sequência lógica, né? É um passo a passo, realmente, para a implementação do ciclo PDCA.
Então, vamos lá, organizar e analisar os dados. Então, os dados coletados no passo 2 serão agora cuidadosamente analisados, desdobrados e relacionados, de forma a esclarecer o comportamento dos processos vinculados ao problema. Trata-se de proporcionarmos um tratamento estruturado e objetivo, e, se possível, estatístico, utilizando as inúmeras ferramentas de organização e de processamento de dados. E por isso que mais à frente nós vamos aprender a calcular a capabilidade do processo, né? Analisar a variabilidade do processo, a centralidade, os limites de controle. É por isso que eu vou ensinar essas ferramentas para vocês. Ele diz aqui, né? Se possível, estatístico. Então, o uso de ferramentas gráficas e, se possível, de modelagem matemática, será muito enriquecedor para as análises. Então, é o que ele fala, né? Não basta só eu coletar dados, fazer entrevistas, né? Eu tenho que utilizar modelos gráficos, estatísticos, para tratar esses dados. E aí, o passo 4, uma vez que eu organizei e analisei os dados, eu vou estabelecer as possíveis causas do problema. Essa organização de dados, esses modelos matemáticos, é que vão me mostrar, vão me apontar quais são as causas. Pode ser um gráfico de Pareto, uma curva ABC, um método multicritério de apoio à decisão, um modelo de previsão de demanda, um modelo estatístico de capabilidade de processo. São as ferramentas matemáticas é que vão me dar um norte. Ó, a causa está aqui, o problema está aqui. Então, no passo 4, eu vou estabelecer as causas do problema. Então, esse passo é um dos pontos críticos da metodologia, da estrela decisória. Uma vez que só poderemos solucionar um problema se eliminarmos ou bloquearmos as suas causas. Claro, o problema só vai desaparecer se eu matar as causas raízes. Se alguma causa não for eliminada, o problema ou parte dele vai continuar existindo. Então, o que eu coloco aqui, né? O que nós vemos, né, no alto, na superfície, o que nós vemos são os sintomas. A máquina está quebrando. O fato da máquina quebrar não é o problema em si. Isso é um sintoma, a quebra da máquina. O problema é que nós estamos acostumados a tratar só os sintomas. Ah, vai lá e conserta a máquina. Não adianta consertar a sua máquina. Por que ela está quebrando todo mês? Eu tenho que ir lá nas causas, lá na raiz do problema. Ah, ela está quebrando porque a peça não chega. Ela está quebrando porque a manutenção é mal feita. Ela está quebrando porque a peça sobressalente é de má qualidade. Né? Então, eu tenho que sempre me fazer essa pergunta aqui. Ó. Se as causas que eu já identifiquei forem todas eliminadas, o problema desaparecerá completamente? Então, eu tenho uma máquina que sempre quebra. Eu identifiquei que um dos problemas é a falta de treinamento do cara lá que faz a manutenção. Aí eu tenho que me fazer essa pergunta, né, esse trabalho cognitivo de analisar. Será que se eu pagar um curso de capacitação para esse funcionário que faz a manutenção, será que o problema estará completamente resolvido? A máquina não vai mais quebrar nessa frequência? Ou será que tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Melhorar o fornecimento de peças sobressalentes, aumentar a frequência da manutenção, contratar mais alguma pessoa? Será que está faltando alguma coisa? Ou basta eu pagar o curso para o funcionário que faz a manutenção? Então, essa análise ela é muito, muito importante. E aí, o passo 5,
eu vou, uma vez identificadas as causas raízes, no passo 4, ver que é uma sequência lógica, né? O passo 1, especifica o problema. Passo 2, seleciono os fatores de análise e coleto os dados. Passo 3, organizo os dados, aplico um modelo matemático. Passo 4, estabeleço quais são as causas do problema, porque esse modelo matemático vai me mostrar quais são as causas. Passo 5, eu vou elaborar as possíveis soluções, né? Então, vamos ver. Então, em primeiro lugar, é esperado que um problema usualmente tenha mais de uma solução. Claro, né? Cada um vai propor ali dentro do que acha razoável. Pode ser que um mesmo problema tenha mais de uma solução. Não necessariamente vai ser só uma solução. Daí, é importante identificar todas as possíveis alternativas. Então, se eu preciso, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Preciso, aumentou a demanda no meu centro de distribuição, eu preciso de mais uma empilhadeira. Eu posso comprar uma empilhadeira, eu posso alugar uma empilhadeira, eu posso pedir emprestado a outra empresa. São todas possíveis alternativas. Pedir emprestado, alugar, sublocar, enfim, né? Comprar, e aí eu vou ter que... Todas elas são soluções. Preciso de uma empilhadeira nova. Ok. Preciso de mais uma empilhadeira, vamos dizer assim. Então, eu posso alugar, posso comprar, posso pedir emprestado, enfim. Né? E aí eu vou ter que avaliar cada uma dessas alternativas. E aí, depois de avaliar as alternativas, né, vem avaliar as possíveis soluções. Então, eu tenho várias alternativas, então o que eu falei para vocês, né? Então, eu vou elaborar as possíveis soluções. Eu preciso de mais uma empilhadeira. Eu posso comprar uma, alugar ou pedir emprestado. Então, uma vez que eu elaborei as possíveis soluções, as alternativas, então aí nós temos que avaliar essas alternativas. É o 6º passo da estrela. Aqui. Quais são os prós e contras de comprar uma máquina, uma empilhadeira nova? Os prós é que eu tenho mais uma empilhadeira, né? Eu não preciso pedir nada para ninguém, eu tenho a minha independência, eu não fico devendo favor, né? Tem o seu lado positivo de comprar uma nova para a empresa. E o principal lado negativo é que eu vou ter que investir uma grana para poder comprar. Tem que ver se eu tenho espaço para guardar ela, enfim. Agora, pedir emprestado. Se eu pedir emprestado, eu vou ficar devendo um favor para o gerente da outra empresa. Será que vale a pena? Será que eu quero ficar devendo um favor? E se quebrar na minha mão, eu vou ter que comprar uma nova para outra empresa. Então, eu tenho que avaliar os prós e contras de cada alternativa. Né? Pois bem. Então, avaliar as possibilidades. Isso aqui é um detalhe importante. Todas as alternativas, elas têm que passar por esses quatro fatores, né? Então, eu tenho lá, eu posso comprar uma empilhadeira nova, eu posso alugar ou posso pedir emprestado. Um exemplo, né? Então, eu tenho que ver, então, tem o fator tecnológico. Será que o parque de materiais que eu tenho, de ferramentas, suporta essa empilhadeira nova, a tecnologia dela? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é econômica. Será que eu tenho dinheiro, tenho recursos para comprar essa empilhadeira nova? Depois, o tempo. Será que o tempo que vai levar, se eu for comprar uma nova, eu vou mandar vir da China e ela vai levar 5 meses para chegar?
Será que esse tempo de 5 meses é aceitável? Será que eu posso esperar por 5 meses? Porque se eu não puder esperar 5 meses, a alternativa já está eliminada. Eu vou ter que pedir emprestado mesmo. E tem a questão política, né? Há reflexos da implementação no relacionamento do grupo? Os reflexos são aceitáveis? Na questão política, se eu peço uma empilhadeira emprestado para o gerente de outra empresa, quais são os desdobramentos políticos disso, de eu ficar devendo esse favor? Então, em toda tomada de decisão, quando eu vou analisar as alternativas, esses 4 fatores necessariamente têm que fazer parte da análise. E aí o penúltimo passo é decidir efetivamente. Então, voltando para a nossa estrela, né? Vamos dar um zoom aqui. Então, no passo 4, eu estabeleço as causas. No passo 5, eu elaboro as possíveis soluções. No passo 6, eu vou avaliar os prós e contras de cada solução. E no passo 7, eu vou decidir qual é a solução a ser implementada. Que já é o penúltimo passo. Então, como norma geral de decisão, é essencial considerar não apenas o custo econômico ou político de uma solução, mas sim a relação custo-benefício, ou seja, pensar sobre o retorno que a ação pode representar em prazos mais longos. Não raro, essa consideração viabiliza projetos antes considerados excessivamente caros. É também o momento de decidir corretamente, se possível por consenso do grupo, para que todos comprem a ideia e passem a remar na mesma direção. Então, tem que ser feito um trabalho de convencimento, né, no meio de todo o grupo, no sentido de que todo o grupo esteja convencido de que aquela alternativa, de que aquela ação realmente é melhor a ser tomada. Não adianta só um ou outro estar convencido disso. E o último passo é a implementação da solução escolhida. É o último passo aqui, né, a oitava ponta da estrela decisória. Então, a implementação deve ter planejamento criterioso e deve utilizar, no mínimo, a ferramenta 5W2H, que também é uma ferramenta da qualidade. Depois nós vamos fazer uma aula só para isso, eu vou comentar com um pouco mais de detalhes. Então, o que eu falei para vocês, né, observem como é que essa disciplina é interessante, né? Como é que esse nosso assunto ele é rico, porque, na verdade, ele incorpora uma série de ferramentas de gestão que conversam entre si. Então, diagrama de Chikawa, 5W2H, matriz Guth, matriz básico, gráfico de Pareto, brainstorming, a estrela decisória. Olha como é que o assunto é rico, né? Essas ferramentas todas que nós aprendemos servem para quê? Servem para estruturar um problema, serve para o processo de estruturação do problema e apoiar a tomada de decisão. É para isso que a gente estuda todas essas técnicas. Então, para evitar surpresas, deve haver uma criteriosa preparação com o treinamento adequado de todos os envolvidos e a caracterização do momento em que a solução implementada vai começar para valer. Eu coloquei uma observação aqui, né? Para quem está estudando o problema, a solução pode parecer simples, óbvia e até trivial, mas isso não é necessariamente verdadeiro para aqueles que não participaram da análise. É claro, né, à medida que você vai entendendo o problema, vai estudando e vai buscando as causas raízes, naturalmente, quando você descobre a causa raiz, ela lhe parece óbvia. Mas isso não é verdade para todo mundo. Ela parece óbvia porque você já entendeu o problema. Descobri. Aquela máquina quebra toda hora porque
sei lá, o operador não recebeu o treinamento para fazer a manutenção. Ora, você descobriu isso depois de uma longa análise, de uma longa pesquisa, separou por turnos, identificou qual é a máquina que quebra, e aí você chegou na causa raiz. O cara que faz a manutenção não recebeu o treinamento. Isso é óbvio para você que estudou o problema. Para outra pessoa pode não ser. Poderia ter sido qualquer outra causa. Né? Poderia ser material, matéria-prima de má qualidade que chegou, poderia ser o operador que está operando errado a máquina, quebrou a máquina, poderia ser qualquer outra causa, mas você descobriu exatamente a causa raiz. Por quê? Porque estruturou o problema corretamente. Então, o que ele diz aqui, né? Para quem está estudando, a solução parece simples. Claro, você estudou o problema, fica óbvio a solução dele. E aí, é o que eu coloquei aqui, né? Isso é uma ferramenta da qualidade também, o 5W2H. Vocês vão escutar aí para o resto da vida de vocês, dentro da engenharia de produção, é que para implementar as soluções escolhidas, eu tenho que ter lá um plano de ação. Então, o plano de ação ele é detalhado pelo 5W2H. Então, tenho lá o que, o what, why, porquê, where, onde, when, quando, who, quem, how, como é que eu vou fazer aquilo e quanto custa. Então, eu tenho, eu vou comprar uma máquina nova, eu vou comprar uma empilhadeira nova, então beleza. O que? Vou ter que comprar empilhadeira. Por quê? Porque a demanda do centro de distribuição aumentou. Onde? Vou mandar vir da China. Quando? Até o mês de dezembro de 2020. Quem vai fazer a compra? Quem vai fazer a compra é o Joãozinho. Como ele vai fazer? Ele vai fazer uma ordem de pagamento, não entrar em contato, não sei o que, e a empilhadeira vai vir de navio. Quanto vai custar? Bem, essa brincadeira toda vai custar R$30 mil. Então, para sair do papel, eu tenho que ter um plano de ação que me detalhe como é que isso vai ser feito. E, normalmente, nós utilizamos o 5W2H. Então, dei aqui um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo meramente ilustrativo. Então, eu tenho lá o que? Aumentar a temperatura do forno. Solução, né? Quem vai fazer? O José. Onde? O forno 2W 5C. Por quê? Porque eu tenho a diminuição da duração do processo. Até quando? Até o dia 1º de maio. Como é que isso vai acontecer? É só aumentar a potência do motor. Quando vai custar? Aumento de 0,5% do custo operacional. Isso tem que estar claro. Não faz sentido um engenheiro ir para uma reunião e despachar com o seu chefe sem ter minimamente essas informações. Tá? Bem, aí eu peguei um problema hipotético para utilizarmos como exemplo, para ficar mais claro, né? Porque acaba que a aula fica muito teórica, falando, modelos, não sei o quê, decisão, e aí fica difícil da gente se situar. Então, eu peguei um exemplo hipotético para aplicar a ferramenta da esteira decisória. Então, como problema a solucionar, imaginemos que na cozinha de um grande hotel, em determinado momento, a maioria dos bolos assados diariamente fica queimada, comprometendo a qualidade do produto. Isto limita o atendimento dos clientes e obriga que os bolos necessários para o serviço sejam trazidos de um outro hotel da mesma rede, gerando custos e problemas com os clientes. Então, temos um problema que o bolo está queimando. E aí eu
toda manhã eu mando trazer o bolo do outro hotel para poder substituir esses bolos queimados. E aí vamos aplicar a metodologia da estrela decisória. O que está queimando o bolo? A gente não sabe. Né? Pode ser o cozinheiro que está queimando, pode ser o forno que está desregulado, pode ser um monte de coisa, pode ser a massa que está errada, pode ser um monte de coisa. Então, nós precisamos estruturar esse problema melhor. Então, vamos lá. Travou, né? Estão me ouvindo? Voltou? Todo mundo voltou? Estão me ouvindo? Deu uma travada, mas já voltou. Pois bem. Então, então o que eu estava falando, né? Então, esse é um caso hipotético, onde o bolo queima de um hotel, e aí precisa mandar trazer esse bolo de outro hotel da rede. Mas nós não temos a menor ideia por que esse bolo está queimando. Né? Pode ser porque o forno está ruim, pode ser porque o cozinheiro está fazendo errado, pode ser porque a massa é de má qualidade, pode ser N problemas. Então, nós podemos aplicar uma metodologia para tentar estruturar, compreender melhor esse problema. Então, vamos lá. Temos lá a nossa conhecida estrela decisória. E aí, primeiro, especificar o problema. Então, vamos seguir os 8 passos da estrela. Então, passo 1, especificar o problema. Nas 2 últimas semanas, a maioria dos bolos assados na cozinha do hotel ficou queimada. Então, precisamos definir os objetivos a serem atingidos. Eu preciso assar os bolos de acordo com as especificações, com paladar agradável, bom aspecto e no ponto. Então, esse é o problema. Se o bolo fugir disso, temos um problema. Né? Então, o problema está perfeitamente especificado e compreendido. Então, aí vem o passo 2, que é coletar dados e informações. E aí eu preciso selecionar os fatores de análise. Bem, eu não sei
o motivo pelo qual os bolos estão queimando, então eu tenho que aventar todas as possibilidades. Então eu vou ver como é que a receita é feita, quais são os ingredientes utilizados, como é que está a batedeira, o forno, o cozinheiro, a capacitação do cozinheiro. Todos esses são fatores de análise. E aí vem lá, receita. A mesma receita, aí fazendo essa pesquisa, eu vi que a mesma receita é utilizada há bastante tempo na cozinha e anteriormente nunca apresentou problemas. Então, provavelmente, o problema não está na receita. É utilizado em outro hotel da mesma rede e não há notícia de problemas. Então, aí eu já elimino a possibilidade do problema estar na receita. Ingrediente. Os fornecedores são os mesmos, bem como as marcas dos produtos. A análise visual e organoléptica dos produtos não denota normalidades. Então, os produtos continuam os mesmos. Não tem motivo, né? Não há nenhuma anormalidade que justifique o bolo estar queimando. Batedeira. Executa a preparação da massa sem indícios de anormalidade e funciona perfeitamente para os demais produtos. Então, se ela funciona para os demais produtos, por que ela não iria funcionar só para o bolo? Né? Então, provavelmente não é a batedeira. Cozinheiro. Trabalha na cozinha há mais de 2 anos sem problemas e declarou que está satisfeito com o trabalho. Ok. Forno. Apesar de antigo, está bem conservado. Então, quer dizer, já acende uma luz vermelha na minha cabeça, né? Porque o forno é um forno antigo. Recentemente, passou por uma adaptação dos queimadores, face à mudança de gás engarrafado para gás canalizado. Opa, isso aí merece uma atenção especial. A empresa que fez a adaptação é competente e é um fornecedor de confiança. No forno são também assados outros produtos, todos de pequeno tamanho, sem problemas. E as bocas do fogão estão funcionando perfeitamente. Então, eu selecionei aí os meus fatores de análise. Então, uma vez que eu selecionei, vamos analisar. Analisando os dados coletados, inicialmente de forma isolada, e depois fazendo os possíveis cruzamentos de informações, as maiores suspeitas de queima dos bolos recaíram sobre o forno do fogão. Né? Isto contraria o ponto de vista do cozinheiro, uma vez que os produtos pequenos são assados sem queimar. Então, a questão é, o cozinheiro não acha que o problema está com o forno, porque outros produtos assam sem queimar. Só o bolo que está queimando. Então, esse é o que eu falei da questão de percepção, né? Cada um tem uma percepção do problema. Você perguntar para o cozinheiro, qual é o problema que você acha que o bolo está queimando? Ele vai dar um monte de resposta, ele vai falar que a massa pode ser ruim, mas ele não acha que é o fogão. Por quê? Porque os outros produtos do mesmo tamanho do bolo não queimam. Então, para confirmar ou não a hipótese, os analistas resolveram fazer a seguinte experiência. O cozinheiro do outro hotel assaria uma partida de massa de bolo trazida por ele no fogão suspeito, enquanto o cozinheiro, que fazia parte do problema, assaria uma partida semelhante de massa preparada por ele na cozinha problema, mas no outro fogão do hotel. Então, eles fizeram um cruzamento, né?
Eu tenho o hotel com problema, o hotel 1, e um hotel que não tem problema, o hotel 2. Então, o cozinheiro do hotel 2 ia preparar uma massa e assar no hotel 1. E o cozinheiro do hotel 1 iria preparar uma massa e cozinhar no hotel 2. E se ele preparasse a massa e levasse para o hotel 2 e queimasse, provavelmente o problema seria o cozinheiro e não a cozinha, né? Mas então a lista fez essa experiência, esse experimento. O resultado da experiência confirmou que o problema estava no fogão. Ou seja, o cozinheiro que saiu do hotel sem problemas levou uma partida de massa para o hotel 1 e o bolo queimou de novo. Então, quer dizer, o problema não está na massa, não está no cozinheiro, o problema realmente se confirmou que está no fogão. A empresa que fez a manutenção do fogão foi convocada e apresentou um orçamento de 30% do preço de um fogão novo para reparar o forno, alegando que eram necessárias mudanças estruturais face ao novo combustível, que não havia sido previstas durante a adaptação. Devidamente orientado, o vigia que acompanhou a nova inspeção do fogão informou que o técnico que executou o primeiro serviço era meio cuca-fresca e esqueceu-se de colocar o refletor de calor da parte de cima do forno. O fato foi levado ao mecânico de manutenção do hotel. Este explicou que a ausência desta peça muito provavelmente estaria provocando uma distribuição irregular da temperatura no interior do forno. A partir deste fato, os analistas concluíram que os produtos pequenos não queimavam porque eram colocados na bandeja superior, onde o problema de temperatura era menos grave. Então, o calor subia, então os produtos da bandeja superior não queimavam. Adicionalmente, verificou-se que o cozinheiro dava o seu jeito de controlar melhor esta operação, porque um dos gerentes tinha o hábito de degustar alguns dos bolinhos. Bem, aí o passo 4, estabelecer as causas do problema. É o nosso diagrama de Chikawa lá que eu mostrei para vocês. Ele utilizou para chegar nas possíveis causas, ele utilizou lá o diagrama de Chikawa. Então, aqui ele usou o 4M, né? Ao invés do 6M. Então, eu tenho um efeito indesejado, que é o bolo queimado, e aí, material, sem problemas. Método, sem problemas. Mão de obra. Então, mão de obra, falta de cuidado no trabalho. Pode ser que esteja no falta de cuidado, né? Máquina, temperatura irregular, manutenção precária. Então, ele usou ali o diagrama de Chikawa para possivelmente identificar os problemas. Opa, passou. Então, isso aqui é a continuação aqui do diagrama de Chikawa, né? Então, mão de obra. O cozinheiro não tinha o mesmo cuidado ao assar bolos grandes. Então, o cuidado que ele tinha, como o bolinho era pequeno, né? Não queimava, porque ele tinha maior cuidado para o bolinho não queimar. Mas o bolo grande estava queimando. Máquina. A temperatura irregular do fogão no interior do forno. A empresa de manutenção não agira corretamente. Mesmo detectando uma falha no seu serviço, não a revelara para o cliente. Métodos e sistemas. Não havia problema com a receita, mas o controle do processo de assar bolos grandes não era regular. Ou seja, é o que eu já conversei com vocês também, né? Havia um problema na variabilidade do processo. O controle do processo de assar não era regular. Ou seja, para eu manter a qualidade de uma coisa, eu preciso
preciso que não haja variabilidade, eu preciso que a variabilidade seja controlada. Ela tem que ser a menor possível. Eu citei até o exemplo do McDonald's, né? Por que nós ficamos tranquilos em ir no McDonald's em qualquer país? Porque a variabilidade do processo é muito pequena. A carne é do mesmo jeito, a temperatura da batata é do mesmo jeito, o pão é do mesmo jeito. Então, o McDonald's ele faz um esforço absurdo para manter a variabilidade sob controle. Bem, e aí vem o passo 5, que são as possíveis soluções. Então, eu vou elencar as possíveis soluções. Ó. Então, comportamento do cozinheiro. A causa, né? Uma possível causa. Aí eu vou pensar nas soluções. Eu posso substituir o cozinheiro, eu posso retreiná-lo, eu posso retreinar o gerente, com foco na supervisão dos serviços. Tá bom. Considerando que a causa seja o fogão, o que eu posso fazer? Eu posso comprar um fogão novo, eu posso fazer a manutenção do fogão atual, eu posso substituir a empresa de manutenção, eu posso manter a empresa revendo o contrato e posso instituir fiscalização formal das manutenções. Então, eu tenho aqui as possíveis causas e aqui eu vou elencar as possíveis soluções. E aí, tem que passar por aqueles fatores de análise que eu falei que são importantíssimos, aqueles 4 fatores, né? Tecnológico, econômico, de tempo e político. Então, a solução 1.1, que está lá, qual é 1.1? Substituir o cozinheiro. Ou seja, manda ele embora e contrata o outro. Tem algum problema? Então, tem lá, ó, tecnológico, está aqui. Sim. Econômico? Sim. Tempo? Não. Político? Não. Trata-se de um bom empregado associado ao risco de uma nova contratação. Aí eu tenho lá o fator 1.2. 1.2 qual é? Retreinar o cozinheiro. Vamos ver lá, retreinar. Então, eu tenho aqui, tecnológico, sim. Econômico, sim. Tempo, sim. Político, sim. Então, qual é o resumo da análise? Ele nunca foi treinado. Depois, 1.3. Então, 1.3, e assim vai. Eu vou fazendo essa análise para todas as soluções possíveis. Né? E aí eu chego no final às soluções a serem implementadas. Retreinar todos os cozinheiros da rede, retreinar o gerente, fazer a manutenção do fogão atual, quer dizer, não vou comprar um novo, manter a empresa de manutenção, revendo o contrato, quer dizer, eu não vou mudar de empresa, só vou rever o contrato, e instituir a fiscalização formal das manutenções. E aí vem o passo 8, que é o último passo, que é a implementação das soluções, que aí eu vou ter que fazer um plano de ação, que é o 5W2H. Então, para não alongar desnecessariamente o exemplo, apresentamos uma sugestão de 5W2H apenas para a primeira solução. Na verdade, eu tenho que fazer uma planilha de 5W2H e fazer o 5W2H para todas essas soluções aqui, para as 5, né? Retreinar os cozinheiros, o gerente, manutenção do fogão, empresa e instituir a fiscalização. Mas eu botei aqui só para uma solução. Retreinar todos os cozinheiros. O que fazer? Retreinar todos os cozinheiros. Quem vai fazer? Departamento de Recursos Humanos. Onde fazer? No SENAC. Por que fazer? Para solucionar os problemas existentes e evitar novos problemas, como a questão lá dos bolos que estavam queimados. Quando fazer? Fazer o programa em conjunto com as ofertas do SENAC. Como fazer? O Departamento de Recursos Humanos elabora o programa de treinamento. Quanto vai custar? R$ 350 por cozinheiro.
totalizando R$ 1.440 a serem pagos pela verba de treinamento. Pronto. Né? Então, eu apliquei toda a metodologia da estrela decisória, e repito, é um passo a passo para facilitar a implementação do método PDCA. Então, a estrela decisória, ela esmiuça o ciclo PDCA, né, de maneira a facilitar a estruturação do problema, a identificação da causa raiz e a proposta de solução. Então era isso que eu tinha para falar sobre a metodologia da estrela decisória. Eu quis pegar o gancho, que na semana passada nós já vimos na nossa videoaula a matriz básica, e aí eu quis pegar um gancho para a gente falar na estrela decisória, que é uma ferramenta muito prática, muito simples de usar. Eu tenho certeza, mais preocupado do que prova, trabalho, eu estou preocupado que vocês levem essa ferramenta para a vida de vocês, e nas aulas seguintes nós veremos as demais ferramentas da qualidade, os gurus da qualidade, seguiremos o nosso calendário. Tá?